Boa noite, pessoal. 19 horas em Brasília, em Curitiba, em todo o Brasil. Acho que tem um estado que não é 19 horas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula Saxofone para Todos. A primeira pessoa que entrou foi minha amada esposa. Seja bem-vinda, meu amor. Bem-vinda, minha querida Nai. Meu amor, obrigado. Alan, é isso? Alan, seja bem-vindo também. Então, obrigado à minha esposa, obrigado ao Alan, acho que pronunciei certo, obrigado a todos que estão aqui assistindo. Mais uma aula 100% online e gratuita, sejam bem-vindos. Se não der uma microfonia, tá bom, né? Então, sejam todos bem-vindos a uma aula que geralmente é às quartas-feiras. Andei faltando um pouquinho, mas estou aqui novamente. A agenda final de ano é bem complicada, bem corrida, graças a Deus. Então essa live só é possível graças ao bom Deus Altíssimo, ao amor da minha esposa Nai, aos cortes maravilhosos de vídeos da minha filha Marina Belo, ao apoio e mentoria do Jorge, microfones Estúdio Esmaga, e sem esse pessoal não dava certo, sem meus amores não daria certo. Então, a aula de hoje, eu fiz uma chamada sobre como você utiliza aquilo que você estuda, teoricamente, né? Não só tecnicamente, como eu tenho falado em várias aulas, mas teoricamente. Qual é a vantagem de saber teoria? Então, separei uns pequenos pontos, porque são muitas coisas, então não daria tempo de falar sobre tudo. Então, quando você começa a estudar música, você tem que pensar o seguinte: você tem que ter um contato com o teu instrumento, a não ser que seja a voz, né? E você tem que ir desenvolvendo a sua afinação, o seu ritmo, a sua melodia e a sua harmonia, né? Porque a música tem 3 partes, né? Caso você não lembre: harmonia, melodia e ritmo. Então, no nosso caso, os saxofonistas que estão aqui, é melódico, né? Tem uma coisa meio percussiva no ritmo, mas não dá para se dizer que é percussiva. A gente trabalha em cima de uma harmonia, mas a gente não faz harmonia, a não ser com multifônicos, mas isso é um caso à parte, né? Então, quando você começa a estudar o teu instrumento, você tem que ver que você tem que ter a técnica do instrumento. Pronto, agora veio o antivírus aqui, hein? Você tem que ter a técnica do teu instrumento para que você tenha uma boa sonoridade, certo? Você tem que ter um contato, saber o nome das notas, ter uma boa sonoridade, estudar a tua respiração, embocadura e, né, ter a tua percepção, teu repertório, tudo aquilo que eu sempre estou falando. Porém, o lado da teoria, no que a teoria vai me ajudar? Então, a teoria ajuda na leitura, ajuda na técnica e, por incrível que pareça, na improvisação e na percepção. Então, mas como assim? Como que a teoria vai me ajudar na percepção? Então vamos falar primeiro de intervalos. O que são intervalos? Intervalos, eu separei um materialzinho aqui, cadê? E depois de botar na tela, mas não deu, agora já não achei. Então, intervalos são as distâncias entre as notas. A gente classifica os intervalos de acordo com a teoria. Então, olha só que interessante. Vamos, pare. Isso. Olha só. Ups. Eu tenho aqui intervalos. Esses intervalos, então, o que acontece? Quando eu pego uma nota base, nesse caso a nota Dó, né? Nesse caso a nota Dó para Ré envolve 2 notas, e vou delas para ela. A gente chama de intervalo de segunda. Esses intervalos também têm sobrenome, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, Dó para Ré, 2 notas, né? Não estou dizendo que tem nota no meio ou não, tem sim. Eu chamo de segunda. Quando você faz de Dó para Mi, é um intervalo de terças, porque abrange 3 notas, Dó, Ré, Mi. O Ré não está aparecendo, o intervalo entre o Dó e o Mi. Isso para quem sabe ler aqui, né? Então eu estou decifrando para quem é leigo. Dó para Fá envolve Dó, Ré, Mi, Fá, 4 notas, uma quarta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 5 notas, uma quinta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, uma sexta, e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, uma sétima, e se fosse de um Dó até um outro Dó, seria uma oitava, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, 8 notas, certo? Então, quando você estuda isso aqui, você estuda a classificação, lembrando que a gente começa fazendo isso com
escalas maiores. No caso, a escala de Dó, que está aqui, que todo mundo, mesmo o leigo, sabe o nome das notas. Muita gente sabe, mesmo que nunca tenha tocado nada, sabe que se chama Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, quando você pega da primeira nota para a segunda, uma segunda, da primeira para a terceira, da primeira para a quarta, da primeira para a quinta, a gente classifica como intervalos. Tá, qual vai ser a utilidade disso? Então, na leitura, quanto mais distante eu for ler, claro, existem alguns outros agravantes, mas quanto mais distante eu for ler, mais difícil fica a execução. Na maioria dos instrumentos, pode ser um piano, um violão, então uma nota muito distante. Então, deixa eu mostrar uma coisa na prática para vocês. Quando eu toco uma nota Dó, Ré, que no sax eu movo apenas esse dedo, né? Quando eu movo apenas um dedo, eu estou numa nota no intervalo de segunda, eu consigo mover mais facilmente do que o intervalo de terça, que são 2 dedos sincronizados. No intervalo de quarta são 3, no intervalo de quinta são 4, 5, 6, né? E assim por diante. Então é mais difícil de você conseguir manusear vários dedos em sincronia, né? Então, além de eu estudar esse intervalo, teoricamente, o que eu faço? Eu começo a observar qual é a sonoridade que ele tem. Né? Esse intervalo, com o tempo, você fica meio memorizado. Né? Se você fizer, então, eu fiz um intervalo de sextas, mas se eu fizer esse intervalo descendente, por exemplo, a partir de cada nota, pego o Dó, sua sexta, Dó, Si, Lá, né? Eu vou memorizando, então, por eu saber que, na teoria, aquele intervalo produz uma sonoridade e eu, teoricamente, já sei como ele se chama, sei como ele se classifica, né? Sei fazê-lo na leitura, que também deve ser treinado cada vez mais rápido, e tenho tecnicamente ele colocado. Então, uma das vantagens de estudar o intervalo seria essa. Você estudar esse intervalo, mas a partir do quê? Então, eu fiz na escala de Dó, então eu vou pegar um intervalo de terças. Lembra da frase famosa que eu sempre estou falando? Espero que o pessoal do Facebook não esteja achando... eu não consegui colocar na horizontal de jeito nenhum esse vídeo hoje. Eu não sei o que aconteceu. Olha só, eu vou fazer um intervalo de quinta, por exemplo, então, na escala de Dó. Intervalo de terças eu estava falando, que é aquela frase final do Asa Branca que eu sempre estou falando, né? Eu sei a classificação, teoricamente já foi ajudado, e eu sei o som que ele tem. Fica na memória. Eu passo isso para qualquer escala, né? Se o intervalo fosse maior, do mesmo jeito, né? Você estuda, em particular, em cada escala. Então, teoricamente, eu estudei intervalo. Na prática, eu exercitei e armazenei intuitivamente o intervalo. Isso foi uma parte do intervalo, porque ele é um pouco mais abrangente e mais complexo. Então, você pensa numa escala. Então, vamos falar de escala. Quando você pensa numa escala, então a gente normalmente tem uma escala, a mais famosa, escala diatônica de Dó maior. Né? Então, existem vários formatos de escala. Então, quando você faz Dó para Ré, se você olhar no piano, se você olhar ali atrás no piano, você vai ver que tem tecla branca, preta, branca, preta, branca, branca. Branca, preta, branca, preta, branca, branca. Então, entre Mi, Fá e Si, Dó, não existe um semitom. Ele é meio tom direto. Olha o que está escrito. Semitom ou meio tom é uma classificação teórica. Eles poderiam ter chamado aqui de 2 e aqui de 1. Não, foi classificado 1
e a tecla do meio, meio, né? Então, quando você tem essa classificação, olha só, a gente estava falando de intervalos, olha só que interessante, eu tenho intervalo de um tom, intervalo de um tom, intervalo de meio tom, e meio novamente. Então, nisso, entrou o intervalo novamente e eu sei como classificar a música. Então, já vem a teoria falando em tons. Um tom, um instrumento temperado, são 2 semitons. Semitom é meio, são 2 metades, né? Poderia ter uma classificação diferente, mas essa foi a que foi estabelecida. Eu lembro que eu ficava reclamando, mas por que Por que não chama de meio? Por que não chama de 2 e aqui 1? Não, está estabelecido, não tem que quebrar o que funciona, né? Então, uma escala diatônica de Dó maior foi o que eu toquei agora há pouco. Então, quando eu vou tocar essa escala, no caso do sax alto, né? Essa tabelinha de intervalos e distâncias que eu aprendo teoricamente, eu monto a partir de todas as notas, né, que eu tenho no instrumento. As notas brancas e pretas, as naturais, os sustenidos e bemóis. Então, com esse gabarito de meio, você forma a partir, né, de qualquer nota a mesma sonoridade. Quando você faz a cada 5 notas, lá vem o intervalo de novo. Quando você faz isso, então, por exemplo, a primeira nota foi Dó, a primeira escala, a próxima escala vai ser Sol. Aí eu pego esse gabarito em quintas e vão surgindo escalas com sustenido para manter a mesma sonoridade em alturas diferentes. Observe, escala de Sol, como daria para dizer que era, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Não, mas não é Dó. É Sol do sax alto, um Si bemol do piano. Então é o mesmo formato. É o mesmo formato em distâncias, é um gabarito, né? Digamos assim, eu pego este gabarito e coloco em várias alturas. E vou decorando teoricamente a formação. Lá veio a teoria de novo. O intervalo, a distância, a classificação, né? Então eu consigo estudar isso de várias maneiras. Então se eu pego, por exemplo, a nota Dó e o primeiro meio tom, que é Dó sustenido, e monto no mesmo gabarito. Vocês perceberam que só foi subindo, mas a melodia era a mesma, certo? Então, porque eu mantive os intervalos. Então, depois que você aprendeu intervalos e começa a saber um pouco mais sobre escalas, o que acaba ocorrendo? Você começa a formar escalas diferentes. Então, a gente tem dezenas de formatos de escala. As mais comuns, digamos assim, são as escalas maiores, a menor natural, a menor harmônica e a menor melódica. Então, tem uma classificação que diz assim: estas se originaram da sexta nota de uma maior. E os intervalos, novamente os intervalos aqui, foram sendo alterados. Ó. Então, se a gente estivesse fazendo uma escala de Lá maior, ela não teria as mesmas notas que essas escalas aqui. Então, você vai vendo que ele tem uma primeira, uma segunda, a terceira já é o Bzinho, quer dizer que é meio tom abaixo, meio tom a sexta, meio tom a sétima. Então, não vou entrar em detalhes muito, né, intrínsecos, mas então, o deslocamento dos intervalos criam escalas diferentes. Então, o intervalo faz praticamente tudo numa classificação teórica. Existem outros fatores, os fatores rítmicos, os fatores harmônicos, né? Eu estou falando da relação melódica. Então, olha a importância de estudar intervalos, né? Olha só que coisa maluca aqui. Então, com o deslocamento dos intervalos, eu consigo fazer diversas escalas. Dá uma olhadinha nesta tabela de escalas. Esse ventilador, cada linha é uma escala. Olha quantos formatos. Temos muitos formatos para fazer nessas escalas. Tá, mas por que eu vou estudar isso, estudar essa classificação teórica? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está dando o nome da escala, está dando a estrutura em distância e está dando o nome das notas cifrado, né?
Dê uma olhada de perto. Então, isso serve para você começar a estudar cada formato de escala que existe, para você estudar cada ponto dessa escala que existe. Como assim cada ponto? Então, se você parar para pensar, a escala de Dó tem 7 notas. Aí repete de novo com o Dó. Só que o Dó é a primeira, o Ré é a segunda. Não. Se eu toco a partir de cada um desses pontos... Perdão, veio uma ligação aqui que não era. Se eu toco a partir desses pontos, o que acaba ocorrendo? Eu mudo, eu vou deslocando o intervalo a partir... Ó, voltamos ao intervalo novamente. Então, olha só. Quando eu pego, por exemplo, essa escala maior, se eu saio aqui do Dó, eu tenho esse 1, 1, meio, certo? Mas se eu saio do Ré, eu mudei a classificação. Eu tenho 1, meio, 1, 1, meio, 1, meio, 1, 1, 1, meio, 1 até o próximo Ré. Sabe? Você vai deslocando o ponto de saída e isso cria sonoridades diferentes. Então, tocando a partir da primeira nota é a nossa conhecida escala diatônica maior. Se eu sair da nota Ré, Mi, Fá, Sol e assim por diante. Perceberam a resolução quando eu fechei na tônica no final de novo? Então eu fui deslocando e saindo. Eu fiz os modos. Esses modos recebem nome de graus e alguns nomes gregos também. Jônico, dórico, eólio, lígio, frígio, lígio. Então são classificações... Pode aqui. São classificações teóricas que te ajudam a... Oh, meu Deus. Te ajudam a estudar. Tá, mas estudar o quê? Na leitura, sim, a leitura, ela vem decifrado o trabalho que você precisa fazer. Você tem que entender, teoricamente, quais são os nomes das notas. Então, quando você pega uma partitura, como, por exemplo, essa daqui que eu mostrei agora há pouco. A teoria é que vai te dizer, espaço e linha, quais são os nomes das notas. Isto é um Mi. Isto é um Mi aqui do mesmo jeito. Ah, isto é um Sol sustenido. O que é um sustenido? Uma tecla preta do piano. Um meio tom. Sabe, então a teoria pega o pentagrama, 5 linhas. A teoria vai te dizer quais são os nomes dessas bolinhas, né? Que elas são classificadas com nomes diferentes por causa dos seus valores. Isso dá assunto para mais uma aula inteira, né? Depois eu vou caprichar nessa parte dos tempos. Então, a altura, a teoria vai te dizer quem são as linhas e espaços, vão dizer, de acordo com onde for colocado a figura, qual é a nota. E a figura vai dizer quanto ela dura. Teoria, de novo. Então, quando você começa a ver que cada lugar se desloca intervalo, que cada altura muda a sonoridade, que cada figura muda o ritmo, você não pode deixar ficar engessado. Não estou dizendo que não é para você não estudar leitura, entenda bem. É importantíssimo. Você não pode ser um analfabeto. Mas utilizar isso para a tua criatividade, para a tua memorização de som, de ritmo, de intervalo, de arpejo, de acordes, e possivelmente para ser um bom improvisador e para ser um compositor futuramente. Né? Então, quando começa a estudar escalas e esses deslocamentos de intervalos, ocorrem sonoridades diferentes. As sonoridades diferentes das escalas dependem da distância que eu faço. Então, por exemplo, um violino, um contrabaixo fretless, um contrabaixo acústico, um trombone, consegue fazer todas as frequências entre as notas. Por exemplo, no meio do teclado aqui, se eu não tivesse, ele não tivesse assim, ele seria como era antes, um cravo não temperado. Tinha um nome esse instrumento. Ele faz notas entre as notas do meio das notas, né? Então, no caso, eu posso destemperar o sax, né? Então, parecia uma flauta de êmbolo, né? Eu não deixei temperada, né? Cada notinha picadinha no seu quadrado, digamos assim. Temperado quer dizer que foi forçado a produzir um som numa certa frequência
né, que cria uma sensação ao ouvido humano. Então você pega algo indiano, tailandês, alguma coisa oriental, muitas vezes eles trabalham no meio das notas. É uma outra classificação, né? Mas voltando aqui, formatos de escala. Então, eu falei de coisa oriental, escute essa sonoridade aqui. Ó. Uma pentatônica maior é a escala chinesa japonesa. A gente já falou disso numa live, lembra? Se eu pegar essa escala aqui. A escala árabe. Se eu fizer um arpejo desse jeito aqui, ó. A escala nordestina. Por que elas variam? Essa escala. Eu fiz uma menor de blues. Nada mais do que eu mudar as distâncias entre os elementos. Eu pego os gabaritos, estico, tiro, uso o que eu quero. Então a escala completa para instrumento temperado seria a escala cromática. Né? Vocês perceberam quantos sons eu fiz aqui? Então a escala cromática é aquela que eu pego o teclado ali e toco uma tecla branca, preta, branca, preta, branca, preta, onde tem preta, e vou seguindo pelo caminho dos meios. Né? Toco todas as notas do instrumento. Entenderam o que acaba ocorrendo? Você aprende teoricamente essas formações. Então a teoria é essencial. Mas tem gente que não sabe ler, que não sabe teoria e toca um monte. Sim, toca um monte. Eu conheço um gaiteiro gaúcho que é um absurdo. Ele sabe cifra, aquelas letrinhas em cima da partitura, sabe? Ele sabe aquela cifragem, ele não lê outra coisa. E ele tira qualquer melodia de ouvido, umas coisas bizarras, eruditas, choro. Toca, então ele tem uma percepção, um lado cerebral para percepção, absurdo, acima do padrão. Toca um monte. Você toca uma música complexa para ele, ele sai tocando junto. Né? Então, nesse caso de gênios, daí é um outro assunto, é um assunto para outra vida. Né? Então, escala cromática, escala maior, escala árabe, modos gregos e tudo, faz parte de coisas que você vai aprendendo teoricamente, certo? Então, quando você estuda a escala cromática, que é aquela história do meu tom que eu toquei agora, e você estuda escalas maiores e tudo, na sequência, o que você começa a fazer? Você começa a estudar acordes. Então, acordes são feitos com notas simultâneas num teclado. Arpejos. Arpejos são as mesmas notas em sequência. Por exemplo, se eu tocasse ali Dó, Mi, Sol, eu estaria fazendo um acorde, uma tríade de Dó. Aqui eu só toco as notas em separado. É um Czinho. É um Czinho que vem em cima ali. Se fosse um Lá maiúsculo, um D, um Ré, um G, que é um Sol, um C com um sustenido, joguinho da velha, para quem não sabe. Então você aprende a fazer isso em todos eles. Então, arpejo, por que chama arpejo? Arpejo porque vem de harpa, que veio da harpa. Nossa, é um instrumentinho complicado, hein? Vocês acham que é difícil tocar o instrumento que vocês tocam? Então vê a harpa, você não tem uma graduação, mas nem quero nem imaginar. Então, quando você começa a ver arpejos, você começa a estudar arpejos a partir de todas as notas. Aqui, ó, eu comecei o arpejo em... É isso mesmo. Opa, perdão. Aqui eu comecei o arpejo na nota de Si bemol, fiz todas as notas. A primeira, a terceira, a quinta, a sétima e voltei. 1, 3, 5, 7, 5, 3, 1. Olha a escala de Dó aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Si. Então, 1, 3, 5, 7, 5, 3, 1. Voltamos com intervalo. Então, quando você vê isso, então aqui teria um B com maiúsculo, com B minúsculo, aqui teria um B maiúsculo, todos eles com um 7 e um M maiúsculo junto, ou um triângulo, ou um major 7,
né? Então, quando você vê isso, escrever isso escrito numa música, você já sabe, aparece um C, como é que eu vou fazer? Olha quieto, fora. Eu vou aparecer um C com sétima maior, eu pego a primeira, que é um Dó, a terceira, que é um Mi, a quinta, que é um Sol, e a sétima, que é um Si. Tem um som característico. Sabe, você memoriza. Então, a teoria me ajudou a formar esses estudos e meu ouvido, de tanto repetir, de tanto estudar, acabou armazenando a maioria dos sons que eu produzo. Entende? Então isso vai te ajudar a tocar na hora de tocar uma música mais complexa. Então eu separei aqui uma música, olha só. Apesar que, meu Deus do céu, não era para fazer isso. A página que está pequenininha ficou enorme. Só um segundo, por favor. Olha só. Atenção, senhoras e senhores, olha a confusão. Isso, consegui, eu acho. Ó, então eu separei uma música. É que essa harmonia que está aqui, achei outra, essa aqui não está muito legal. Mas eu vou tocar uma música conhecida de vocês e na segunda parte na segunda vez que tocar a parte A, eu vou fazer os arpejos. Eu sei que vocês conhecem essa música. Observaram como eu acompanhei certinho o que estava acontecendo ali? Que interessante, porque o pianista estava fazendo os acordes e eu fazendo os arpejos irmãos gêmeos, né, que não são iguais, né, fazendo junto o arpejo do mesmo acorde. Então, como é que eu formei esses acordes? Estudando intervalos, estudando a teoria, estudando a mecânica e memorizando. Então, vocês entenderam? Então, tudo é interrelacionado. A tua percepção, a tua técnica, a tua teoria, a tua leitura, o teu repertório, tudo trabalhando junto para você tocar de uma maneira melhor. Então, eu consigo ler uma partitura porque a teoria me diz quem são as notas e quanto elas valem. Eu consigo seguir a cifragem de uma harmonia porque a teoria me disse o que cada letrinha com seu sobrenome quis me dizer. Eu sei tocar algumas escalas, por exemplo, uma escala diminuta, porque eu fui lá e vi a formação teórica dela, né? Ah, que legal, eu sei fazer arpejos maiores, menores, minúsculos, né? Porque a teoria me disse. Então, o que você acaba fazendo? Na hora de tocar, você tem que ter tocado a melodia, porque leu, mas também saber qual é a função das notas. Quando você vai fazer um improviso, a ideia é que você faça isso fluindo pela música, não pensando no teórico. Claro, fica um aplicativo em segundo plano, digamos, né? Mas você flui pela música. Você tenta fluir algo emocional com um resquício ou não teórico, racional, né? Vou tocar um pedacinho de Garota de Ipanema sem o tema e vou fazer só uns pedaços de arpejos e melodias que eu sei que funcionam teoricamente em cima dos acordes.
Eu escolhi nos primeiros acordes dar uma ênfase à terceira nota. Observem, por que eu fiz isso? Porque eu gosto da sonoridade de algumas notas. Então eu escolhi a terceira nota do primeiro acorde. Intervalo, de novo, meu Deus do céu. Olha só. Mas eu sei também que tem outras notas que me atraem pelo som. A sétima e a nona. A sétima maior, acho linda. Teoria, intervalo, novamente. Terminei numa quinta. Eu posso fazer a nona e a sétima. Charmosa, não é? E quais são as notas usadas no início da melodia de Garota Ipanema? A nona e a sétima má. Vocês perceberam? A teoria faz parte de tudo. Na hora que você vai tocar, você deixa isso meio de lado, você flui pela música. Espero que tenham gostado da live, espero que tenha sido bem esclarecedora. Se você entrou agora, você não conseguiu ver inteira, ela ficará postada aqui no Instagram, Facebook e no YouTube posteriormente. Se inscreva no meu canal do WhatsApp, o link está aqui na bio da minha página, né? E se inscreva no canal do YouTube também, por favor. Façam comentários, façam perguntas, teria o maior prazer em respondê-los. Então, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, eu farei mais uma live para vocês. Ou eu avisarei, né, o horário da live. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês semana que vem. Bom feriado para todos nós. Tchau. Tchau. E tchau aqui também.